Sejam então muito bem-vindos a mais um webinar da Construsoft. O meu nome é Carolina Aguiar e faço parte da equipa de marketing da Construsoft. No webinar de hoje vamos falar sobre vamos ter uma introdução, aliás, ao cálculo de ligações metálicas utilizando o software da ideia estática. Durante a sessão, os participantes vão estar colocados em mute, no entanto, podem utilizar a secção de Q&A aqui no Teams para colocarem as vossas questões. Depois, no final, teremos um momento para responder às vossas questões. Além disso, aproveito para dizer também que a sessão vai ser gravada e que depois vamos disponibilizar, peço desculpa, a gravação da sessão para poderem ver através do YouTube e vamos também enviar um e-mail com essa mesma gravação. Começo então por dizer que vai estar connosco aqui o meu colega Alfredo, que tem aqui uma função relacionada a especialista em vendas e suporte técnico também. Ora, é o gestor do produto, neste caso do produto do software da Ideia Estática, e vai estar aqui connosco hoje para fazer este webinar. Muito obrigada desde já e passo a palavra aqui ao meu colega Alfredo. Olá, Alfredo. Olá, olá Carolina, boa tarde a todos. Desde já agradecemos a vossa presença, a presença de todos. É um gosto ter-vos connosco e principalmente em períodos de trabalho é sempre difícil e por isso temos um agradecimento especial por isso mesmo. Pronto, não vamos perder muito tempo, vamos iniciar a apresentação, que o tempo é escasso. Só aqui projetar. Ok, penso que estão a ver. Ora bem, o tema 2, como a Carolina introduziu, é precisamente aqui uma introdução às ligações metálicas com a ideia estática. Resta referir que este é o primeiro webinar de 3 que vamos fazer dentro desta temática. Pronto, esta é, digamos, a parte introdutória e depois vamos aumentando, digamos, os níveis de complexidade relativamente às ligações dentro do software. Penso que a maioria recebeu a agenda, vamos tentar cumprir isto tudo conforme está previsto. Pronto, vamos fazer aqui uma abordagem inicial relativamente à licença trial e comercial, relativamente ao funcionamento do portal do utilizador, a gestão da licença, a criação de um projeto utilizando os templates pré-definidos, partilha de configurações, ou interface do software, a concepção da ligação com elementos, cargas e operações e, por fim, a interpretação dos resultados e geração do relatório final. Deixem-me só mostrar-lhes aqui rapidamente como é que conseguem aceder aqui ao trial no site do IDEA, quem não conhece, através deste botão aqui do lado direito, ideastatica.com, clica no botão e seleciona a função, vamos dizer que sou um engenheiro sénior. Depois peço-vos que preencham, quem tiver interesse e for submeter o pedido de trial, peço que coloquem os dados todos certinhos conforme estão aqui a solicitar, que é para receberem, digamos, toda a informação, quer para a instalação do software, quer para depois aceder ao software. Outro ponto aqui da agenda do webinar é precisamente o portal do utilizador. Pronto, o portal do utilizador, para quem tem a licença, sabe como funciona, resta só informar que temos aqui a informação toda do produto que temos, do Ideia Estática, as versões, o tipo de produto, o CDA, CDBTão, e depois um aspecto importante que é aqui que podemos introduzir novos utilizadores ou retirar já utilizadores que estejam na licença, ou seja, temos a permissão de ter até 7 utilizadores dentro da licença e depois é flexível de os tirar e colocar novamente, seja por que motivo for. Pronto, dito isto, vamos avançar aqui com... Ok. Pronto, eu já introduzi aqui as minhas credenciais no software, o software já tem as minhas credenciais e
e queria só dar aqui algumas informações. Este digamos, a primeira janela que aparece quando abrimos o software, para quem não conhece. Este é um page onde temos algumas notícias, os projetos que abrimos recentemente. Temos o módulo do ACE, onde temos as principais aplicações, e nomeadamente Connection, que é o que vamos falar hoje. Temos também as aplicações do botão que iremos abordar em webinars posteriores também, e não menos importante, aqui o separador BIM, ou seja, é aqui que nós conseguimos selecionar a instalação do plugin, que através desse plugin, que é instalado diretamente em softwares, ou seja, softwares que existe, um BIM Link permite fazer a ligação com o IDEA Static, ou seja, conseguir fazer uma exportação de softwares para o IDEA Static da estrutura ou do nó, nomeadamente softwares de modelação, de análise global, tal como o Tekla Structures ou o Robo. E é a partir deste separador que nós conseguimos fazer isso também. Uma informação também adicional, aqui conseguimos ver rapidamente qual é a versão que estamos a utilizar. O IDEA Static efetivamente lança versões com frequência. Os produtos disponíveis dentro da minha licença, conseguimos também fazer a gestão aqui. E depois algumas configurações. A primeira é a língua. Atualmente temos uma série de línguas, como vocês podem ver, entre as quais português do Brasil. Neste momento estamos a trabalhar no português de Portugal. Pronto, penso que contamos até ao final do ano ter disponível, mas se quiserem experimentar o português do Brasil, também podem experimentar. E depois, digamos, algumas definições iniciais, o código, o material, aquelas pré-definições que surgem sempre quando abrimos o dashboard principal. Depois também as unidades, as casas decimais, os arredondamentos, não vale a pena estamos a entrar muito pormenor nisto, só para ter uma ideia, dá depois para ajustarmos as cores dentro do gráfico 3D que conseguimos ver dentro do software, algumas definições ao nível do 3D também, e aqui um aspecto importante que é o separador do desenvolvedor, que podem ativar, e depois têm acesso a templates paramétricos e funcionalidades paramétricas também. Dito isto, vamos iniciar aqui a aplicação Connection. Ok, e abre-nos aqui esta janela, este dashboard, que é onde temos mais de 250 templates já pré-definidos dentro do software. Ou seja, também podemos aceder a uma série de informação, podemos ver aqui embaixo no canto inferior esquerdo, desde tutoriais, webinars, projetos tipo, casos de estudo, ou seja, diretamente ligados ao site do IDEA Static. Ou seja, nós temos duas formas para iniciar um projeto. Podemos iniciar com base nestes templates, ou seja, escolhendo uma classe, seja a primeira hipótese, uma solução viga-pilar, uma viga-viga, e por aí adiante, ligações de base, ligações de madeira. Podemos selecionar estes templates já pré-definidos, ou então podemos partir do zero. Neste caso, vamos escolher uma solução, uma ligação de viga pilar. Vamos dar aqui o nome ao projeto. Aqui. E depois aqui podemos já inicialmente definir alguns materiais, desde o tipo de aço, os parafusos, o botão e o código, ou seja, a norma. Neste caso existem estas normas disponíveis. Aquilo que nos interessa neste momento, para a maioria das pessoas, à partida, deduzo que seja o Eurocódigo. Vamos avançar com o Eurocódigo e vamos criar este projeto. Ok, tá. Estamos a criar. Neste momento conseguimos ver a ligação que já foi criada. Como podemos ver, o interface pronto, é relativamente agradável, é atrativo, pronto, foi com aquilo que podemos ver, e acaba por ser bastante user-friendly. Assim, uma descrição rápida do que vemos. Em cima temos 5 separadores.
que vamos falar ao pormenor sobre eles também. Aqui no meio temos, digamos, as ligações, não é? Num gráfico 3D. Do lado direito é onde introduzimos os elementos da ligação, as operações, as cargas, e depois mais à direita é onde alteramos e ajustamos todos os parâmetros das nossas ligações. Relativamente a estes separadores, rapidamente, aqui o primeiro projeto, podemos colocar aqui mais alguma informação, desde o nome do projetista, o vosso nome, a descrição do projeto, portanto, fica um pouco ao critério de cada um, ou digamos aos requisitos. E depois um aspecto aqui interessante é, ou seja, nós podemos criar uma cópia da ligação que criamos neste momento, podemos criar uma cópia ou mais, podemos criar até 20 cópias da ligação. E porquê? Por exemplo, imaginemos, neste caso, vamos fazer uma análise de tensão de formação e achamos que não é suficiente, ou vamos fazer uma análise de rigidez, por exemplo. Podemos criar essa mesma ligação, ou seja, fazemos uma cópia e depois calculamos, digamos, podemos calcular essas ligações todas com análises distintas e não há necessidade de estarmos a replicar o mesmo template ou o mesmo modelo várias vezes, ou seja, acaba por ser mais ágil. De seguida, o separador design. Pronto, no geral é o separador mais usado. Pronto, aqui onde tudo acontece, é aqui que faz a modulação, é aqui que se introduzem as cargas, ou seja, aqui que se fazem todas os inputs para a posterior análise. Aqui em cima podemos ver, tem uma série de opções. Se nós fizéssemos a cópia das ligações, era aqui que iam aparecer listadas e poderíamos selecionar e trabalhá-las e ajustá-las em função das nossas necessidades. Temos uma série de botões, criar novas ligações, copiar, guardar, é sempre um botão relevante, muito importante. Depois aqui relativamente a algumas informações que podemos ver no próprio modelo, a nível das chapas, dos membros, o sistema de coordenadas local. Podemos tirar uma fotografia à nossa ligação e guardá-la numa galeria para relatório, para outros motivos. Outro aspecto importante tem a ver aqui com, dentro do próprio software, existe uma biblioteca de ligações, ou seja, neste caso a nossa ligação já está executada, mas no caso de termos dois membros, uma viga pilar, sem estarem conectados, podíamos escolher uma destas opções e facilmente chegar a uma solução e depois poderíamos ajustá-la. Outro aspecto interessante também é, imaginemos que criávamos esta solução e tínhamos uma ideia que futuramente poderíamos utilizar esta solução num outro projeto, então poderíamos guardá-la, publicá-la, e podemos publicá-la de duas maneiras, ou para nós, na nossa biblioteca, colocá-la na nossa biblioteca pessoal do IDEA Static, ou então para a empresa. Ou seja, que é sempre interessante partilharmos a informação com outros colegas que possam utilizar também. E pronto, aqui um exemplo, a minha biblioteca tem aqui algumas ligações. Relativamente a esta barra, vou destacar aqui algumas partes, não tudo. Aqui, relativamente ao Code Setup, ou seja, aqui podemos alterar parâmetros que possamos considerar alterar. Por norma, aconselhamos a não alterar, contudo, sempre que necessário, tem essa possibilidade. E depois podemos guardar. E se quisermos voltar às definições iniciais, colocamos no reset e ele volta a essas definições iniciais. Mas aqui os botões de cálculo vemos mais à frente. A nível dos settings, temos aqui a opção de colocar informação para uma estimativa de custo da própria ligação. E depois também aqui algumas definições de projeto, da resistência ao fogo, e também das cargas extremas. Aqui um aspecto importante, este botão que é o Loads in Equilibrium, ou seja, o balanceamento das cargas, o equilíbrio das cargas. Ou seja, ele por defeito está selecionado,
o que quer dizer, se ele não estiver selecionado, quer dizer que os elementos contínuos são apoiados em ambos os lados e o equilíbrio não é verificado. Se estiver selecionado, existe apenas um apoio no modelo e todas as cargas devem estar em equilíbrio. Recomendamos que ele esteja sempre selecionado e depois, se quiserem saber mais sobre o assunto, pondo o rato em cima deste símbolo, conseguimos carregar e direciona-nos para o site onde nos explica muito mais aprofundado relativamente a este tema. Depois, a próxima secção tem a ver com a importação das cargas, ou seja, podemos importar através de Excel, podemos importar através de outro projeto, podemos exportar esta informação, a informação das cargas, temos o nosso projeto para Excel também. Podemos exportar também para IFC e também agora uma das últimas novidades para o Detail. O Detail é uma aplicação que existe dentro do IDEA Statica, mas no módulo de botão. Ou seja, nós, neste caso, aparece assim exemplo que isto não é uma ligação de base e este link é apenas para as fundações de base, ou seja, e qual é que é a vantagem? É que nós aqui no IDEA Statica não conseguimos calcular as armaduras do botão, ok, do maciço que está por baixo da ligação, faz parte da ligação e então fazemos essa conexão, essa ligação com o nosso software de botão e conseguimos calcular lá. Por último, temos a secção, conseguimos também exportar PFC e depois por último temos aqui a secção onde não conseguimos introduzir os membros, as cargas e as operações. Aqui rapidamente no meio também nós conseguimos com o rato ou através destes comandos fazer zoom, rodar, conseguimos ter uma série de opções e rapidamente conseguimos ver aquilo como nos conviver melhor. Pronto. Temos aqui também uma questão importante que tem a ver, por exemplo, com o esquema axial. Conseguimos visualizar, digamos, por exemplo, esta bola preta, não é? Que é o centro da ligação, ou seja, representa o nó do modelo global. Se clicarmos aqui no sólido transparente, é importante, principalmente para ligações complexas, ou seja, ajuda-nos a verificar as soldaduras, por exemplo, se estão bem executadas. Podemos ver, por exemplo, aqui nos cotelos, pronto, está tudo, não há conflitos, se houvesse conflitos aparecia a vermelho, se houvesse alguma colisão de elementos, também conseguimos ver rapidamente aqui nesta função. Por exemplo, se clicarmos no membro, por exemplo, na viga, conseguimos ver o diagrama de momentos, ou seja, que nos ajuda a perceber o comportamento do modelo e como é que as forças internas estão distribuídas e consideradas para análise. Voltando à visualização sólida, imaginemos que queremos alterar a nossa ligação, ou seja, daqui na árvore de navegação, por exemplo, selecionamos uma viga, pronto, ela já estava selecionada, e do lado direito conseguimos visualizar todos os parâmetros e propriedades que podem ser alterados, pronto, como o tipo de perfil, o tipo de geometria, os ângulos, os offsets, os alinhamentos e informação acerca do model type, ok, que significa quais são as forças que podem ser aplicadas neste elemento, e neste caso está definido que são aplicadas no nó. Outro aspecto importante, se nós colocarmos o rato desta informação toda, aparece-nos uma caixinha que nos explica, ou seja, que inicialmente pode ser bastante útil. Imaginemos então que queremos alterar um perfil, imaginemos que queremos alterar este perfil, vamos aqui a esta opção e vemos aqui, aparece-nos aqui uma livraria extensa, bastante extensa, onde temos aqui bastantes opções. Conseguimos colocar os nossos favoritos, conseguimos fazer uma pesquisa, vamos admitir que vamos alterar para um perfil similar, mas 160. Ele automaticamente ajusta só ao modelo. Ou seja, este tipo de informação mesmo acontece com os efeitos de carga. Pronto, aqui nos efeitos de carga eles
já vêm considerados, pronto, neste template, já algumas cargas introduzidas por defeito e pronto, e no final temos a tal tabela de equilíbrio das forças que falamos quando falei aqui deste botão. Ou seja, quer dizer, se isto estiver tudo a zero, é porque, digamos, a concessão da ligação, em termos de cargas, a partida está correta, não é? De seguida, temos também aqui duas operações que foram consideradas para a ligação, ou seja, temos a operação chapa de base e a operação registificadores ou cotelos, que podemos visualizar aqui no modelo. Ou seja, nós podemos adicionar novos membros através deste botão, podemos adicionar novos membros através desta janela, ou inclusive podemos fazer uma cópia de um dos elementos. Ok? Por exemplo, só fazer aqui uma... ou seja, nós conseguimos agora ter 3 membros, temos agora 3 membros, agora precisamos de conectar à ligação este membro. O que é que fazemos? Vamos aqui ao menu das operações e onde temos aqui uma livraria com uma série de operações de fabrico. Ou seja, resumidamente, na primeira linha e na quarta linha são as operações básicas, são as operações mais correntes. Na segunda e na terceira são aquelas operações mais avançadas. E na última linha são as operações especiais, tipo como as ligações de madeira ou aço madeira. Ok, uma vez definida a ligação e estando satisfeito, pronto, fazemos o cálculo, não é? Pronto, este elemento para já não nos interessa. E temos duas formas de fazer o cálculo. Podemos ir aqui diretamente, calcular calculate, ou então podemos, no separador de verificação, podemos calcular aqui. E aqui temos duas opções. Temos uma, ou seja, fazer o cálculo para a tensão de formação e podemos, com a opção calcular a tensão de formação e depois a análise em curvadura também temos essa opção, pronto, para o caso de termos elementos já com pressão, por exemplo, uma chapa GOC ou outros exemplos, mas podemos analisar sempre a análise em curvadura. Ok, vamos então calcular a nossa ligação. Ok. Ou seja, o software fez o cálculo de forma automática, uma análise não linear, ou seja, depois de calcular conseguimos ver agora os resultados. Aqui do lado esquerdo, no topo, estamos a ver os resultados globais, ok? Em que vemos, pronto, que verificaram todos os requisitos e podemos ver também aqui na ligação um jogo de cores, que nós chamamos o semáforo de cores, em que o cinzento representa a utilização dos elementos na ligação, ou seja, o cinza representa a utilização entre 0% a 60%, o verde entre 70% a 95% e o laranja de 95% a 100%. Se aparecer vermelho, neste caso não é o caso, se aparecer a cor vermelha é sinal que pronto, alguma coisa falhou e temos que rever, ou seja, nem vale a pena considerar. Um aspecto importante também é poderemos tirar das cores, não é? Imaginemos que a cor cinza pode dar asas a uma otimização da ligação. Imaginemos que, ou seja, uma vez que a utilização dela ainda está inferior a 70% pelo menos, podemos tentar, sei lá, fazer aqui alguma coisa com os cotelos. Por vezes não é possível, mas se for, podemos tentar otimizar, porque depois se traduz numa redução de material utilizado e subsequentes custos, não é? Depois, esta é a análise global, podemos depois fazer uma análise mais aprofundada, ok? Nós escolhemos aqui, por exemplo, a opção da análise das tensões, não é? Tensões equivalentes, podemos ver essas tensões no modelo da ligação, ok? Temos aqui um diagrama que nos permite ver, digamos, as zonas mais críticas em termos
onde incidem as tensões, e podemos também selecionar aqui a mesh, por exemplo, pronto, a malha dos elementos finitos, que é criada automaticamente pelo software. Podemos ajustar no Code Setup, falei há bocado, pronto, não é recomendável, mas se for estritamente necessário, pronto, há essa possibilidade, não é estanque. É aconselhável também o uso da verificação da deformada, ou seja, conseguimos ver, digamos, rapidamente conseguimos ver o comportamento da ligação. Por exemplo, até se aumentarmos aqui um bocadinho a escala, conseguimos ver aqui, digamos, o comportamento que eventualmente pode surgir na ligação. E depois, ou seja, o que estamos aqui a ver, digamos, é o comportamento da ligação às cargas aplicadas. Desta forma, verificamos que foi assumido, se está correto ou não. Pronto. Ou seja, neste caso, aparentemente é aquilo que estávamos à espera que acontecesse para a ligação. Portanto, podemos ver também mais informação, podemos ver as forças dos parafusos, podemos verificar a deformação plástica, onde conseguimos ver alguns pontos de plastificação, mas que estão dentro dos limites, dos 5%, ou seja, está a cumprir as expectativas. E depois do lado direito, só aqui pôr uma imagem mais bonita, aqui do lado direito conseguimos ter uma análise mais aprofundada em termos dos resultados, ou seja, por exemplo, aqui nas chapas podemos ver por item, espessura, cargas extremas, os dados que temos, não é? Tensão equivalente, deformação plástica, e entre outros. E podemos ver também os cálculos discriminados, abrimos aqui este mais, e conseguimos ver os cálculos discriminados relativamente a este item das chapas. Depois aqui nos parafusos, funciona da mesma maneira. Podemos ver a informação por parafuso, quer dizer que o software calcula os parafusos separadamente, e depois podemos ver novamente os resultados discriminados também. Conseguimos analisar todos os valores, checar tudo com calma. E no caso das soldaduras também é similar. Pronto, temos toda a informação, podemos fazer todas as verificações novamente, todos os cálculos discriminados. Aqui nas soldaduras é importante referir, pronto, que aqui em baixo também temos os diagramas de tensões, e assim podemos analisar toda a informação. No final, se estivermos satisfeitos com os resultados, avançamos para o relatório. Criamos o relatório, eles são customizáveis, podemos fazer um relatório de um resumo, uma página, um detalhado, podemos incluir ou colocar ou retirar muita coisa do que tem aqui previsto, por exemplo, podemos colocar as fórmulas, fazemos a geração do relatório e pronto, e como podemos ver em segundos é criado o relatório, pronto, onde podemos ver os perfis que são usados, os apoios, os parafusos, as forças, o balanceamento das forças, as chapas, o material, a verificação global, aquilo que vimos atrás no modelo. Podemos também, para além desta informação toda e como tínhamos colocado as fórmulas, cá estão elas, tudo aqui discriminado. Como falamos atrás, há uma outra opção aqui no relatório que podemos criar, é o relatório dos materiais. Podemos criar rapidamente, pronto, ou seja, aqui temos a lista dos materiais e desenhos para fabrico. É importante também referir que conseguimos imprimir diretamente, conseguimos exportar para Word, para PDF, DXF e para IFC. O último separador que ainda não falei é os materiais, ou seja, nós podemos ver os perfis da ligação, os materiais, os parafusos, e conseguimos do lado direito, conseguimos ver as propriedades de cada material e de cada elemento. Ou seja, resumindo,
vimos como criar as ligações dentro do software, pronto, de uma forma muito rápida, através dos templates. Pronto, analisamos os resultados e criamos os relatórios. Agora, voltando aqui à apresentação, onde queria-vos mostrar também que achei importante, e para terminar, o Idea Statica tem disponível no site, num campus deles, tem cursos gratuitos. Neste momento tem 6 cursos, 3 de ACE, 3 de TAM. Podem estudar ao vosso ritmo e principalmente até porque são gratuitos. No final, depois podem pedir o certificado. Se eventualmente houver necessidade, podem também nos solicitar formação presencial ou online e nós podemos ajustar em função das necessidades. Mesmo para terminar, depois do webinar, a gravação vai estar disponível no YouTube. Podem aceder à versão trial. Podem explorar mais o Support and Learning, que existe lá muita informação, como falei. Iria-vos pedir se, no final, ou quando puderem, se poderiam responder a este inquérito, que podem aceder através de QR Code, através de um link que será colocado no chat agora, e através de um link que será enviado por e-mail. Pronto, agradecia para tentarmos melhorar também aquilo que apresentamos e futuramente cada vez ir mais ao encontro daquilo que necessitam e que é mais útil. Também a título informativo, os próximos webinars previstos é a continuidade deste, que será as ligações com mentes e ao corte, será o seguinte de ligações complexas e BIM-links, para terminar aqui o capítulo das ligações, e depois teremos as novidades da nova versão que sairá no final de outubro, e 2 webinars específicos para botão, com base na aplicação de BIM, pronto, como o nome diz, é próprio para vigas, e a outra aplicação Detail, como o nome diz também, é para o Detail de botão. Pronto, agradeço desde já a vossa atenção, peço desculpa aqui um bocado pelo atraso e obrigado. Já está aqui no chat, na zona de Q&A, já podem aceder ao questionário, coloquei o link para que possam aceder, está bem? Entretanto, vamos ter aqui então um pequeno momento de perguntas e respostas, aliás, e aproveito para vos incentivar para colocarem todas as vossas questões aqui através do nosso chat. Se entretanto surgirem questões mais tarde, se ficarem questões por responder, o que quer que seja, o Alfredo também está naturalmente disponível para responder e para vos ajudar aqui com questões comerciais ou questões mais técnicas, ou que se eventualmente não soubermos imediatamente responder, também passamos para quem vos consiga ajudar, por isso estão totalmente à vontade. Vamos só fazer aqui um momento de espera. Aproveito também para dizer que vamos enviar, provavelmente durante o dia da manhã ou na segunda-feira, vamos enviar então a gravação do webinar para que vocês possam assistir. Vamos também colocar nesse mesmo e-mail a informação que necessitam para aceder aqui ao questionário, ou seja, o link de acesso ao questionário e quaisquer outras informações que possam ser importantes para conhecerem mais aqui sobre o software da Idea Statica. Carolina, neste momento não temos nenhuma questão. Certo, não temos ainda aqui nenhuma questão. Penso que foste muito esclarecedor. Espero que sim. Se entretanto se mantiver assim. Tenho aqui uma questão agora. Ok, obrigado. A questão é, podem dizer que tipo de licenças é que existem? Sim. Ou seja, o Idea Statica tem 2 tipos de licenças, perpétuas e de subscrição. E dentro dessas 2 possibilidades tem licenças, uma específica para o aço, outra específica para o botão, e depois existe uma que é chamada Complete, que pode agregar as 2, ou seja, existem algumas variantes que depois podem ser ajustadas em função das necessidades de cada um. Mas depois, se tiver interesse, contacte-nos que nós damos informações mais precisas, se calhar, em função das possíveis necessidades que possa ter.
Muito obrigada, Alfredo, pelo esclarecimento. Ora, não havendo aqui mais questões, acho que terminamos por aqui o nosso webinar. Esperemos vê-los e poder contar com a vossa presença no próximo webinar. Serão informados assim que possível das datas, dos horários e de todas as temáticas. E muito obrigada pela vossa presença. Até à próxima. Foi um gosto. Obrigada, Alfredo. Tá, obrigado. Boa tarde. Continuação. Boa tarde.